Teve um dia dessa semana que eu percebi o seguinte, um momento que eu tava aqui em casa, fazendo nada de especial, mas que eu me dei conta que eu tava na boa. Eu não tava preocupada se eu tava passando mal, se eu tava com a minha sensação de desmaio, se eu tinha dormido bem ou mal, se eu tava exausta, se eu tô melhorando, se eu não tô. Que é uma preocupação constante que a gente tem, né? A gente foca mesmo no que tá ruim. E quem há de nos culpar se você fica passando mal o dia inteiro, se você fica com fadiga o dia inteiro, se você tem um limite muito baixo pra conseguir fazer as coisas, porque tudo você fica morrendo, aí você não dorme. É natural a gente focar no que tá ruim, né? Só que quando eu me flagrei não preocupada, eu percebi uma autocobrança minha, como se fosse errado não me preocupar. Como assim você não tá preocupada? Você tá passando mal, você não tá melhorando, você não tá dormindo direito, você tá exausta, você não tá se sentindo bem. Então, por que você não tá focada nisso? Olha que loucura isso, gente. Olha que loucura. Porque se você pensar, conforme a gente vai fazendo o nosso processo de terapia, de autoconhecimento e tal, que a gente quer mudar os nossos padrões de pensamento, a gente vai evoluindo, né, aos pouquinhos. E perceber que eu consigo, em alguns momentos, não me preocupar o tempo inteiro, é uma evolução. Mas ao invés de entender isso como uma coisa boa, como uma coisa positiva, eu me cobrei como se eu tivesse muito errada. Eu tenho que ficar me preocupando o tempo inteiro. Como assim você não estava preocupado? Olha a falha, você não se preocupou por 5 minutos. Olha o que a gente faz com a nossa mente, gente. A gente é muito louco, cara. Porque é o seguinte, preocupação é um vício. Então é uma coisa que a gente não percebe. A gente fica viciado em se preocupar. Como todo vício, a gente vai precisando cada vez de uma maior quantidade de preocupação pra gente se sentir no controle, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir na nossa zona de conforto. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se preocupando cada vez mais e com mais coisas durante mais tempo. Mas a gente não percebe isso porque é aos pouquinhos, né? Isso, gente, gera uma ansiedade maluca. Então, assim, a gente já tá colocando o nosso corpo além do limite, né? O burnout é uma indicação clara de que a gente passou do nosso limite físico. E uma das consequências é que a nossa ansiedade aumenta. Porém, para chegar nesse nível de burnout, necessariamente a gente está com uma ansiedade muito alta, né? E quando a gente procura, por exemplo, comer mais açúcar, que é uma coisa que o corpo acaba pedindo também, por estar todo maluco, sem funcionar direito por conta das adrenais terem pirado, né? O açúcar faz a ansiedade ficar ainda maior. E isso vai gerando... A ansiedade pede pra gente comer açúcar. Então, isso vai gerando um ciclo que a coisa vai aumentando e a gente tá sempre preocupado e sempre ansioso. E aí a ansiedade faz com que a gente tenha uma angústia. E aí a gente fica angustiado e a gente fica preocupado. E a preocupação deixa a gente ansioso. A gente entra num ciclo sem perceber. Porque quando a gente não percebe, a gente não faz nada pra mudar, correto? E o resultado é uma ansiedade absurda, muito alta. Que faz com que a gente se estresse demais e esse estresse acaba gerando o burnout, né? Só que uma vez o corpo tendo chegado ao nível de um burnout, a gente não deixa de se preocupar. Por quê? Porque as funções físicas do corpo não interferem no nosso vício de preocupação, tá totalmente na nossa mente. Então a gente pode estar se sentindo super bem ou a gente pode estar se sentindo um lixo, que a gente tem a mesma capacidade e o mesmo vício em se preocupar. Então, da mesma forma que eu percebi isso, queria falar pra você prestar atenção. Se você, por um acaso, não se sente mais no controle ou mais confortável em se preocupar o tempo todo, em focar em como você tá se sentindo. Percebe se você não fica o tempo inteiro pensando, tô com sono, tô exausta, não dormi, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, eu não tô melhorando, eu piorei tal coisa. O médico não tá me ouvindo, eu não consigo deixar de ser de tal jeito, eu preciso sarar logo. Se a gente fica o tempo inteiro focado nisso, a gente tá gerando ansiedade e estresse para o nosso corpo. Ou seja, nós estamos colaborando para que o burnout continue instalado no nosso corpo. A gente não está colaborando para a nossa recuperação. E isso está totalmente na nossa mente. Então,
quando a gente se preocupa e fica focando que a gente tá muito ruim, que a gente tá muito mal, que a gente não tá melhorando, isso faz a gente se sentir com um certo bem-estar, porque é o nosso vício de preocupação. A gente se sente bem quando está preocupado. Olha que louco. A gente se sente confortável quando a gente está preocupado. E tem uma característica da ansiedade que não ajuda em absolutamente nada aqui, e que é bom também a gente saber, porque quando a gente sabe dessas coisas, quando a gente se informa, quando alguém conta pra gente, a gente lê em algum lugar, quando a gente percebe, é assim que a gente vai observando de outras maneiras o que a gente está passando, para poder achar soluções e colaborar no processo de recuperação, né? Então tem uma outra observação sobre a ansiedade, que é o maniqueísmo. Não sei se você já reparou, todo mundo que é ansioso é maniqueísta, ou seja, o que é maniqueísta? É a pessoa que classifica tudo e todos em dois grupos, o do bem e o do mal. Não existe outra classificação. Ou uma pessoa é do bem, ou uma pessoa é do mal. Ou tal coisa é boa, ou tal coisa é ruim. Não tem tons no meio. Ou é bom ou é ruim. Ou é tudo ou é nada. Então, quando a gente tá vindo de um processo de estresse muito alto, que desembocou num burnout, certo? Então, é uma ansiedade muito alta, preocupação muito alta, medo muito grande, angústia muito grande. Quando a gente entra nesse processo, sem perceber também, a gente está classificando as coisas como tudo ou nada. E aí, quando a gente se vê passando mal, exausto, tendo que lidar com médicos, terapeutas e pessoas que não acreditam na gente, que não sabem o que fazer com a gente, ouvindo groselha, a gente preocupado, a gente fragilizado, a gente assustado, se sentindo mal, se sentindo fraco e tal, a gente acaba esperando resultados em referência ao nosso bem-estar, tudo ou nada também. Então, se eu não estou bem, eu estou mal. Se eu não estou conseguindo trabalhar como antes, eu estou péssima. Se eu fico mais cansada do que eu ficava antes, eu estou um lixo porque eu fico com muita exaustão. Claro que em alguns momentos isso é a mais pura realidade, porque tem sim fases do burnout em que estar exausto é não ter nenhuma força, é ficar completamente limitado, exausto, jogado, sem a menor condição de achar força em nenhum lugar do corpo para fazer nada. Isso é uma realidade, mas isso não é a realidade o tempo todo. Por exemplo, eu tenho uma fadiga que me limita o tempo todo, mas já foi mais e menos limitante, né? Então, a minha classificação tudo ou nada de pessoa ansiosa geralmente se eu não estou com a mesma disposição e energia de sempre do meu normal, eu estou muito mal e exausta. Eu não consigo reconhecer uma melhora. Então, por exemplo, eu estou exausta hoje, ontem eu estava mais exausta. Mesmo que racionalmente eu consiga perceber isso, emocionalmente para mim é a mesma coisa. Então, eu ter uma limitação de fadiga que me faz funcionar 60% do meu normal, e eu ter uma limitação de fadiga que me faz funcionar 1% do meu normal, tem o mesmo resultado emocional para mim. Eu estou super mal, eu não estou melhorando, eu não aguento mais isso. E aí eu fico com medo, e aí eu fico preocupada, e aí eu fico ansiosa, e aí eu estou estressada colaborando para essa situação ruim do meu corpo. Mas eu não percebo isso. Se a gente percebesse essas coisas, a gente não chegaria num burnout, não é verdade? Isso é uma coisa que a gente vai formando ao longo do tempo. É o jeito da gente pensar no meio do contexto em que a gente é exposto, ambientes hostis, pessoas horrorosas, nossa inabilidade de lidar com isso, a gente vai se estressando, vai ficando ansioso e a gente vai se viciando nessa angústia, nessa preocupação, nessa ansiedade. A coisa acaba sendo tão comum que a gente sair disso se torna desconfortável. É muito mais confortável pra gente ficar preocupado o tempo todo, ficar focando em como a gente tá se sentindo. E a nossa conclusão sempre vai ser, mas eu não tô melhorando. Eu não tô melhorando, eu continuo cansado. Mesmo que seja menos cansado, eu continuo cansado igual, eu não estou melhorando. Então, outra coisa que a gente precisa prestar atenção é nesses níveis de exaustão, de fadiga, de quanto a gente se sente mal, de depressão, de ansiedade. Quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a conseguir aos pouquinhos desfocar um pouco
da preocupação, do negativismo e focar um pouco mais na gratidão, no reconhecimento de que algumas coisas estão dando certo, de que outras poderiam estar piores, já foram piores. É assim que a gente vai andando de pouquinho em pouquinho para aprender a confiar que coisas boas vão acontecer com a gente, que a gente vai sim ficar bem, que a gente vai achar o tratamento bacana. Porque enquanto a gente fica pensando, ou tô bem ou tô mal, e enquanto a gente tá focado em o tempo todo perceber quanto mal a gente está, para ir concluir que está mal, porque ou estou bem ou estou mal, mas a gente está contribuindo com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, com o nosso mal-estar, né? E se a gente não tá se sentindo bem, a gente tá se sentindo mal, sem poder reconhecer que já esteve pior, que poderia estar pior. Essas nuances são muito importantes. Então, começa a perceber como você encara esse tipo de coisa, como você foca durante o seu dia no seu estado físico e no nível de depressão que você está, ou no nível de ansiedade que você começa a observar, porque daí conforme você vai reconhecendo e aprendendo como emocionalmente você tá lidando com essa recuperação, com essa sensação às vezes que dá na gente de que a gente não tá melhorando, de que a gente piorou, e às vezes não é uma sensação, às vezes é uma realidade, mas tenta perceber como você lida com isso. Eu tô fazendo isso, é um pouco assustador, porque a gente vê que a gente tá viciado em se preocupar, que a gente tá focado no que é ruim, que a gente conclui que as coisas são piores do que são, mas é percebendo isso que a gente consegue mudar e consegue encarar as coisas de outra forma, procurando coisas não tão ruins, procurando melhoras ainda que pequenas. São formas da gente mudar nosso padrão de pensamento para aprender a não se estressar tanto, para aprender a não ficar preocupado o tempo inteiro, para aprender a não focar no pior cenário, para aprender a baixar a bola da ansiedade. Essa sensação que a gente tem de que a gente está no controle, porque a gente está atento a como está se sentindo, porque se a gente não fizer isso ninguém faz, porque ninguém acredita na gente, porque ninguém ajuda a gente e tal. Isso tudo é ilusão da nossa mente. É a nossa mente que está viciada em ser super estressada, em ser super negativa. A gente é que manda na mente, não ao contrário. Hoje está sendo ao contrário, porque a gente deixou a nossa mente ocupar esse espaço. A mente é igual criança. Se a gente deixa a fazer o que quiser, chega uma hora que você não consegue mais reverter a situação. E da mesma forma como a gente está tentando meditar, a mente fica tentando chamar a atenção como se fosse uma criancinha pequena. Oi, tudo bem? Oi, vamos pensar isso? Ai, não, vamos distrair? Oi, presta atenção em mim. E a gente aos poucos precisa fazer com que ela perceba que aquele momento é nosso e que isso não significa que a gente nunca mais vai prestar atenção nela, a gente continua amando a nossa mente. Conforme a gente vai seguindo nesse processo, a coisa vai ficando mais fácil. A gente vai conseguindo controlar mais esses devaneios de pensamento que a mente faz no meio da meditação. Da mesma forma, quando a gente percebe que a gente se preocupa o tempo inteiro, fica ansiosa, fica com medo, que a gente se sente mais confortável, focado no ruim, que a gente não consegue perceber, nem admitir, nem aceitar e nem comemorar pequenas vitórias, porque a gente quer ou tudo ou nada. Na hora que a gente começa a perceber isso, da mesma forma a gente começa a lidar com a nossa mente de outra forma, fazendo com que ela consiga perceber esses níveis entre o tudo e o nada, entre o bom e o ruim, sabe? A gente vai diminuindo a nossa angústia e vai aumentando a nossa confiança. É um trabalho de formiguinha isso. Porque a gente a vida inteira deixou a mente ocupar esse espaço todo e mandar na gente. Mas ou a gente faz o trabalho de formiguinha ou a situação continua a mesma. Então, por pior que seja, por pior que pareça, por mais difícil que seja e pareça, vale a pena a gente observar como a gente foca nas coisas, como a gente lida com as coisas, para que a gente possa aos pouquinhos, com a ajuda da terapia, ir mudando a nossa forma de pensar, de encarar as coisas, de reclamar menos e agradecer mais, sabe? Parece uma coisa de gente que abraça a árvore, mas eles que estão certos. A gente está viciado em se preocupar. A gente está gerando uma angústia, um medo, uma ansiedade muito grande pra gente, pra mente e pro nosso corpo. E a gente precisa aprender a reverter isso para que os efeitos do estresse deixem a gente em paz, deixem nosso corpo funcionar direitinho. Não é só ir no médico. A gente precisa aprender
como faz para não gerar tanto estresse. A função do médico agora é consertar os estragos que o estresse já causou no nosso corpo, mas a nossa parte, além de fazer o tratamento para colaborar com isso, é não deixar o estresse chegar num nível tão alto de novo que comprometa de novo as nossas funções físicas. E a dificuldade é que a gente se sente muito no controle e muito confortável em gerar estresse para nossa vida. Nós estamos habituados, nós estamos viciados nisso. Então, vamos cortar esse vício. Pelo amor de Deus. Observa, percebe como que você foca nas coisas, como que você lida com as coisas, como que você lida durante o dia com como você está se sentindo. Vê se você não foca só no que tá ruim, no que não está do jeito que você gostaria. Porque isso tá gerando estresse pra você e tá comprometendo sua recuperação. Insights dolorosos, gente, mas absolutamente necessários para que a gente possa sarar e sair dessa.